Olá, meu amigo internauta, você que nos acompanha de perto, de longe. Mais uma vez estamos aqui para a nossa videoaula da nossa gloriosa escola dominical, nossos cultos todas as manhãs em nossas igrejas. E hoje estaremos dando continuidade ao estudo do trimestre, que é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus. É o tema do trimestre que nós estamos acompanhando, já estamos estudando a terceira lição, que ela traz por título a inerrância da Bíblia Sagrada. Meus amados e queridos, você que tem uma Bíblia aí em sua casa, você pode abrir ela na leitura bíblica em graça, que se encontra em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 21, e também aos Hebreus capítulo 10, versículos 15 ao verso 17, onde está a narrativa, o texto bíblico, para a base do nosso estudo nesta oportunidade. As nossas lições ela vem acompanhada do texto áureo e também da verdade prática. O texto áureo diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Aqui nós temos o checkmate da inerrância da palavra do nosso Deus. Verdade prática diz assim: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, domina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. A Bíblia Sagrada é o único livro inerrante, onde as verdades bíblicas estão inseridas, que não contém erros. Nós vamos estar estudando isso durante a nossa aula e certamente em aulas futuras estaremos dando continuidade a esse estudo glorioso da palavra de Deus, estudo da bibliologia. A nossa introdução, a parte inicial da nossa lição, diz o seguinte: a inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Ela é a verdade em tudo que afirma. Aí nós temos essas verdades, quando nós encontramos, ela é isenta de erro nos seguintes aspectos: aspectos doutrinários, aspecto espiritual, aspecto histórico, aspecto culturais, científico e muitos outros aspectos. A infabilidade e a inerrância são vocábulos que apontam a veracidade da Bíblia Sagrada. Então a Bíblia, quando nós começamos a estudar a Bíblia Sagrada, desde os seus aspectos doutrinários, as questões de doutrina, né? Muitas pessoas às vezes confundem um pouco com doutrina, doutrina com usos e costume, dogmas ou aspectos talvez culturais. Doutrina são as doutrinas que são universais, doutrina do Espírito Santo, soteriologia, armatiologia, escatologia, pneumatologia. Essas são as doutrinas universais que contém na Bíblia Sagrada, pelos quais dentro dessas doutrinas, quando nós a estudamos, nós vamos tirando alguns alimentos espirituais para nós, conhecimentos e assim por diante, e nós vamos entendendo que dentro desses ensinamentos, ele não existem erros por parte da Bíblia. Existem erros talvez por digitação, copista e assim por diante, nós vamos estudar logo mais. Aspectos espirituais, meus amigos, histórico. A história que nós, ao desenrolar da história, nós vamos percebendo que a Bíblia ela vem cumprindo cabalmente. Tudo que foi escrito está sendo cumprido sem margem de erro. Questão culturais. Quando nós olhamos para as culturas antigas, como funcionavam as culturas, como os povos daquela época viviam, e hoje as próprias escavações arqueológicas, né, elas vêm comprovando isso, a veracidade dos registros bíblicos. Fatos científicos. Quando nós começamos a estudar também a Bíblia, os fatos científicos, por exemplo, o livro de Jó, que consta
informações sobre os astros, quando nós vamos estudar um pouquinho também sobre o Moisés saindo do Egito, a forma como Deus usou para conduzir o povo para a terra de Canaã, nós vamos ver que ali existem alguns fatos científicos, algo que nos aponta essa veracidade da Bíblia Sagrada para os nossos dias atuais, a partir do momento que nós começamos a estudar isso com certo cuidado, com uma certa exegese ou uma certa hermenêutica sagrada. O conceito de inerrância da Bíblia significa que a Bíblia é totalmente isenta de erros, quer no campo lógico ou no campo histórico. Ela é inerrante nos fatos que apresenta e na doutrina que ela declara. Afirmar que a Bíblia não contém erros é também reconhecer a sua inspiração, autoridade e infabilidade divina. Jesus afirmou categoricamente: as Escrituras não pode falhar. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 35, diz: pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, as Escrituras não pode ser anulada. Veja, meus queridos e amados, que a partir do momento que nós afirmamos a inerrância da Bíblia Sagrada, nós estamos também já autenticando nela a inspiração, a autoridade e a infalibilidade divina da Bíblia Sagrada. Porque se a Bíblia ela contesse alguns erros bíblicos, não erro de tradução ou dos copistas, logo nós estaríamos invalidando a inspiração, a autoridade e essa infalibilidade da Bíblia Sagrada. Então, isso, a partir do momento que nós colocamos a credibilidade na inerrância, nós autenticamos esses três outros aspectos da Bíblia Sagrada. Embora que, nos dias em que nós estamos atravessando, passando, devido ao surgimento de muitas crendices, muitas filosofias vãs, que a Bíblia chama até de filosofias vãs, tem pessoas que têm negado a inspiração da Bíblia, a inerrância da Bíblia e assim por diante, dizendo que a Bíblia contém erros, que a Bíblia tem alguns textos adulterados e assim por diante. Mas quando a gente vai procurar as fontes dessas afirmativas, a gente vai ver que essas fontes não existem. Então, o que nós não podemos provar com fontes autênticas, fontes que nos dão uma certa confiabilidade, logo então nós não podemos provar essa tese como que a Bíblia fosse realmente que contém erro e que a Bíblia não seja inspirada. Isso aí é uma farsa dita pela filosofia ou pelos estudantes das novas religiões, das novas crendices que têm surgido nos dias atuais. A Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada Palavra de Deus. Essa é uma parte da nossa declaração de fé das igrejas Assembleia de Deus. Que nós cremos desta forma na Bíblia Sagrada. Aqui está então a nossa crendice, né? Que é a nossa declaração de fé. Ainda do conceito de inerrância, nós temos aqui o autor de um livro que diz, John Wiggins, diz assim, abrir mão da doutrina da inerrância é o primeiro passo para abrir mão da autoridade da Bíblia. Esse escritor ele fala sobre isso, né? Quando nós abrimos mão da inerrância da Bíblia Sagrada, nós estamos também abrindo mão para a autoridade da Bíblia Sagrada. É óbvio que tudo aquilo que contém que não é a veracidade, ou seja, não tem, que é passiva de erro, logo não tem autoridade alguma para ser comprovada os seus escritos e assim por diante. Toda vez que nós temos algo que contém certo erro, obviamente a gente vai desacreditar da autoridade daquele documento, daquela escrita ou até mesmo de uma própria pessoa. A Bíblia, ela ainda reivindica a sua inerrância. Nós temos aqui alguns fatos que vai
nos confirmar isso, está na sua tela, você pode acompanhar. Primeiro, a história confirma a Bíblia. Centenas de fatos e eventos têm sido confirmados pela história secular. Entretanto, nós encontramos. Vamos ver lá. Isso, a Bíblia já reivindicando através da história, dos acontecimentos que nós já temos, que já aconteceu e que estavam nos registros sagrados. Por exemplo, as duas deportações de Israel e Judá pelos assírios e babilônicos, respectivamente, está ali os textos bíblicos, e nós vemos que isso, meus amados e queridos internautas, elas se cumpriram na íntegra, tanto a deportação de Judá, de Israel, quanto de Judá, pela Síria e depois, mais tarde, pelos babilônicos. Quando a gente vai estudar a história bíblica conjunto com uma história secular, nós vamos ver que esses fatos, eles cumpriram na íntegra de acordo com a Bíblia Sagrada. Então, um motivo a mais para você crer na inerrância da Bíblia Sagrada. A destruição de Jerusalém, profetizada por Jesus, que se cumpriu no ano 70, quando o general Tito entra na cidade de Jerusalém, e ele destrói a cidade de Jerusalém, arranca os alicerces do templo, e destrói e dispersa os judeus por todo o mundo. Está registrado lá no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 2. E a restauração de Israel, também predita por Ezequiel 36, do versículo 25 e 27, e que é cumprida em maio de 1948. A Bíblia registrava o Antigo Testamento. Ezequiel, na sua visão, ele escreve este evento de uma forma profética, registra na Bíblia Sagrada como fatos proféticos, e ele cumpre-se literalmente em 1948, quando o gaúcho Oswaldo Aranha, ele assina o decreto, assina lá na ONU, dando ao Estado de Israel, dando a Israel o seu Estado, a sua bandeira, o seu hino. Israel passa a ser, então, uma nação como nós temos hoje. Então, meus amados, esses fatos históricos, eles vêm confirmando essa inerrância dos registros bíblicos na história. E o que nos dá, então, essa confiabilidade de nós crermos na autoridade e na inerrância da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. O texto que nós lemos, o textual, diz que não vai passar um J nem um tio sem que toda a lei se cumpre. Jesus está falando da lei, no caso, para muitos aqui, como o Antigo Testamento. Mas, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, ambos estão inseridos dentro do contexto dos livros sagrados, chamado Bíblia. E eles, obviamente, tanto um quanto o outro, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles são de confiabilidade, porque dentro dos fatos históricos, nós temos profecias no Antigo Testamento e profecia do Novo Testamento, aonde estão se cumprindo, ou já se cumpriram, paulatinamente durante o curso da história da nossa humanidade. A verdadeira ciência confirma a Bíblia. Vamos estudar um pouquinho sobre isso. A Bíblia não é um livro científico, mas a ciência inumera vezes constatou a veracidade das confirmações. A Bíblia nesta área, como por exemplo, vamos ver aqui, o que a Bíblia diz sobre a questão de que a Terra é solta no espaço. Observe que por muito tempo, algumas teorias, até do misticismo, vamos dizer assim, da mitologia, que um gigante, aliás, um elefante sustentava a terra sobre as costas, sobre os seus ombros, mais tarde um ser ou algo assim, né, que sustentava a terra. Mas a Bíblia lá atrás já dizia que a terra ela era solta no espaço.
E nós aprendemos agora e conhecemos através da ciência moderna que realmente a Terra ela é solta no espaço, que ela gira em torno de um eixo imaginário, formando um movimento de rotação e translação, aonde se forma dia e noite, estações e, por fim, o ano que nós temos de 365 dias. O patriarca Jó sabia disso aproximadamente já 1500 anos antes de Cristo. Jó, no capítulo 26, verso 7, nós vamos ter essa narração bíblica. Como também tinha conhecimento que o centro da terra há fogo. Jó, capítulo 28, e versículo de número... Jó 28, versículo 5. E esta é uma verdade. Hoje já se sabe que no centro da Terra há uma massa incandescente que, em forma de larvas, né, de fogo, que ferve a milhões de graus centígrados, e ele está no centro da Terra. Nós temos aí erupções vulcânicas que comprova isso, né, as larvas dos vulcões, que vem confirmando através de todo o tempo da história, e esses fatos científicos confirmam então essas veracidades da Bíblia. Mais uma vez, a Bíblia acerta nas suas afirmativas desde o Antigo Testamento, já 1500 anos antes de Cristo, nós já tínhamos essas informações na Bíblia Sagrada, que hoje elas são real para nós que estudamos um pouco a Bíblia e também acompanhamos a ciência. Ainda continuando, Isaías, o profeta, há mais de 2000 anos antes da ciência moderna, já afirmava que a Terra era redonda. E nós aprendemos isso, e Isaías lá atrás já tinha esse conhecimento. Uma coisa interessante que a gente, quando fala de inerrância e de inspiração, é que os autores eles tinham uma ideia ou um pensamento, talvez, de como era a Terra, ou talvez os seus pensamentos em relação a outros fatos. E o Espírito Santo, meus amados irmãos, aí vem a questão da revelação e do sopro, porque a inspiração nada mais é do que soprar sobre, né? Então, neste caso, os profetas receberam a revelação de como era a formação da terra, enfim, os fatos registrados da Bíblia Sagrada, e o Espírito Santo sopra a inspiração divina para que isso fique registrado na Bíblia Sagrada. Então vejamos aqui que o profeta Isaías, lá no capítulo 40 e verso 22, ele já tinha essa visão, essa ideia, e o Espírito Santo de Deus sopra sobre ele para inscrever, inspirado, a história, o fato, a profecia, melhor dizendo, que mais tarde os fatos científicos vai registrar na história da Bíblia Sagrada essa verdade para o nosso elevo espiritual. Nós temos aqui os argumentos linguísticos. O que é um argumento linguístico? Vamos entender. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Os ímpios e incrédulos têm feito de tudo para encontrar erros nos textos bíblicos. Pode ser que haja falha nas traduções, interpretações ou na gramática das cópias manuscritas, pois a Bíblia foi escrita originalmente em línguas antigas, no caso do hebraico, o grego e o aramaico. Todavia, essas possíveis incorreções ou dificuldade jamais pode ser considerada erros, ou seja, pode sim, obviamente, erro de tradução dos copistas. Isso pode acontecer. Por exemplo, na nossa gramática, nós vamos escrever algo e às vezes podemos errar, ou trocar as palavras. Talvez isso tenha acontecido, mas isso não invalida a inerrância da Bíblia Sagrada quando partimos do princípio dos estudos dos originais. Então, vamos ver daqui a pouco quais são esses originais, né? Quanto à imagem da Bíblia, menos de 1% dessas inexatidões dos manuscritos encontra-se nas transmissões das mensagens, portanto, não afeta a integridade da Bíblia Sagrada. Embora que o termo inerrância ele não aparece na Bíblia, mas os textos dela citada comprovam essa inerrância. Ou seja, a palavra inerrância é uma palavra derivada da língua, vamos dizer assim, da forma para poder explicar
que a Bíblia não contém erro, mas ela ainda dentro do texto bíblico, como a palavra trindade, por exemplo, também não existe na Bíblia, e a palavra inerrância também não. Como a palavra trindade não existe na Bíblia, mas a gente estuda a trindade como Pai, Filho e Espírito Santo, é um tema dado para dar ênfase a as três entidades, né, que na verdade é uma só, para a gente poder entender e estudar isso separado como Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda um pouquinho mais sobre a infalibilidade e a inerrância da Bíblia Sagrada, nós precisamos entender o que é infalibilidade da Bíblia. É qualidade de ser infalível, não pode deixar de acontecer. Ou seja, tudo que foi registrado na Bíblia até aqui, até onde nós conhecemos os fatos históricos e as profecias, elas estão sendo cumpridas na exatidão. Nós temos ainda profecias da Bíblia Sagrada que ainda serão cumpridas em um tempo mais futuro, um tempo mais remoto. Algumas dessas profecias estão sendo cumpridas nos nossos dias atuais. A Bíblia fala de fome, peste, terremotos e guerra em vários lugares. Tudo isso nós já estamos vendo cumprir praticamente na íntegra. Em pleno século XXI, nós estamos vivendo uma pestilência tão grande, jamais vista pela nossa geração dos 60, 70 anos, que o que aconteceu no mundo através dessa pandemia chamada Covid-19. Isso nada mais é do que o cumprimento da Bíblia Sagrada, das pestes que viria nos finais dos tempos. Ah, mas, bom, já em peste sempre houve, sim, sempre houve, mas não em escala alarmante, tanto quanto nós temos visto nos dias atuais. Na questão da religião, dogma segundo o qual o Papa para os católicos e a Igreja para os não católicos são infalíveis. Não se enganam em questão de fé ou moral, quando em exercício solene do seu ministério. Então, aqui para dar uma explicação mais um pouquinho sobre a questão da infabilidade da Bíblia Sagrada, quando se trata de religião, nós temos aqui, por exemplo, o exemplo do Papa, que ele é uma autoridade tida e reconhecida pela Igreja Católica como infalível. Porém, isso não se aplica à Bíblia Sagrada, porque foi um dogma criado pela mente humana e nós sabemos que onde houver ser humano, há erro. Então, essa talvez não seja a melhor forma para se explicar a infabilidade da Bíblia Sagrada. Simplesmente para nós explicarmos o que significa esta palavra, para dar uma ênfase um pouco maior ao nosso estudo. Continuando, nós temos aqui como infabilidade da Bíblia, não falha e não consegue falhar. Ou seja, a Bíblia não falha e ela não consegue falhar. Por que não consegue falhar? Porque tudo que foi registrado está registrado e cumprir-se-á paulatinamente durante todo o fato da história sagrada ou dentro do percurso do mundo pelo qual nós estamos vivendo. Para alguns, a Bíblia é apenas infalível quanto à mensagem de salvação e não consideram como inerrante. Ou seja, para alguns céticos ou alguns estudiosos, filósofos, vamos dizer assim, eles acreditam que a Bíblia é apenas infalível na mensagem de salvação. Aquilo que a Bíblia trata de salvação, quanto aos demais fatos nelas escrita, aí ele já desacredita da inerrância, afirmando que há erros nesses outros escritos, seja ele profético, seja ele doutrinário ou científico, eles vêm então informando que há erro. Por exemplo, deixa eu citar aqui um aparente erro que existe na Bíblia. Quando Josué ele sai para aquela batalha e ele manda o sol parar, o sol e a lua param. Na mentalidade do profeta, o conhecimento que se tinha na época dele, particularmente, da sua ideia e do seu pensamento, era que o sol girava e não a terra. E então aqui não existe um erro, aqui uma questão de época, de conhecimento científico
da época. Então, o profeta, ele escreveu na sua linguagem, na ideia do seu conhecimento. E aonde que está agora a inerrância da palavra de Deus? Aqui nós temos um fato muito interessante, que a partir do momento que nós entendemos que a Terra está solta no espaço e ela gira sobre um eixo imaginário, formando as estações do ano, e nós entendemos que tudo só se mantém em pé ou equilibrado por causa da velocidade com que a Terra gira, aí vem o grande segredo do milagre e da inerrância da palavra de Deus e da autoridade que a Bíblia possui. Se a Terra parou no seu contexto, na visão do profeta, como o Sol e a Lua parou, mas na visão científica que temos hoje, que quem parou foi a Terra, os senhores imaginam, a Terra teria virado um polentão, as águas, os elementos que nela contém teriam se misturado tudo, porque parou-se a velocidade de rotação, então todo o sistema de equilíbrio da Terra teria se desfeito. Aqui nós vemos a autoridade, meus amados, e essa infabilidade da Bíblia Sagrada em relação a esse aparente erro que alguns estudiosos dizem que aqui a Bíblia contém esse erro de informação. Na verdade, ela tem apenas um erro de interpretação de conhecimento da época e não erro de infabilidade, da questão da sua inerrância e da sua infabilidade. Aí, nesse contexto, nós vemos essa grandeza, a grandeza de Deus. Deus trabalhando de uma forma tão maravilhosa que não deixou margem para erro nesta informação do profeta. Apenas vamos dizer assim, um erro de interpretação cultural da época, do conhecimento da época. Mas não a temos como um erro para nós negligenciarmos a autoridade da Bíblia Sagrada. Aí nós continuando, a Bíblia não falha. Tudo que está escrito na Bíblia se cumpre minuciosamente. Nós já falamos sobre isso. A Bíblia é livre de erro, porque ela é o sopro de Deus nos pensamentos e ideias dos autores. Então, por este fato, a Bíblia, então, ela é livre de erros. Nós vamos estudar um pouquinho sobre as questões dos manuscritos chamados autógrafos. O que são esses autógrafos? Assinaturas? Não, vamos lá. Formatos e matérias dos manuscritos bíblicos. Nós temos aí, está na sua tela, o termo manuscrito refere-se às cópias dos originais das escrituras, que são os autógrafos, feito à mão pelos escribas. E os mais significativos manuscritos bíblicos foram feitos nos formatos de rolos e os codices, né? Códice. Nós temos aqui o livro de Salmos, Salmo de número 40, verso 7, e Jeremias, capítulo 36, e verso 2. Os principais materiais usados na escrita foram o papiro, o pergaminho, que era preparado segundo a tradição judaica. Bem, nós não vamos entrar em detalhe como era preparado esses pergaminhos e esses manuscritos, por devido ao nosso pergaminho e o papiro, devido ao nosso espaço. Mas eles passavam por uma preparação e depois que eram para ser escrito com tintas preparadas para isso, e nós temos aí, quando os copistas iam copiar dos autógrafos para os papiros, etc., para formar seus rolos, havia um processo da lavagem da caneta e assim por diante. Daqui a pouco nós estaremos falando sobre isso. O livro de Salmos, no número 40, verso 7, diz: então diz, eis que venho, no rolo do livro de mim está escrito. O salmista escrevendo isso, ele já faz uma referência a estes escritos, né, que foram os manuscritos do Antigo Testamento. Jeremias capítulo 36, verso 2 também diz: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde o dia de Josias até o dia de hoje. São os versículos que mostram a prova, né, desses manuscritos
das citações dos livros antigos que estão na Bíblia Sagrada. Nós temos agora aqui os autógrafos. O que são esses autógrafos? Trata-se de manuscritos originais. Eles já existiam. Todavia, os originais do Antigo Testamento, por exemplo, foram meticulosamente copiados, originando os manuscritos mais antigos de que nós dispomos na atualidade. Então, o que foi feito? Pegado esses autógrafos e eles foram escritos e recopiados, né? Foram recopiados para os manuscritos que nós temos hoje, que nós conhecemos hoje, da onde saiu então a tradução de várias outras línguas, né? A partir desses manuscritos copiados dos autógrafos para chegar até nós a Bíblia Sagrada. Então, só aqui nós já vemos um milagre da Bíblia, através do tempo, dos séculos, que ela foi sendo transmitida através da escrita, traduzidas e publicada para o mundo que nós temos nas línguas conhecidas até hoje. Embora que ainda falta muitas línguas para ser traduzida a Bíblia Sagrada, existem países ainda no mundo que não têm a Bíblia traduzida para a sua língua, mas com certeza em breve nós teremos o mundo inteiro com o seu exemplar da Bíblia Sagrada traduzido em sua língua. Fale nas transmissões escritas da palavra da Bíblia. Se compararmos as cópias dos textos originais entre si, encontramos algumas variações entre elas. Mesmo diante das mais rigorosas normas impostas aos escribas, esses copistas não podiam escrever uma só palavra de memória, ou seja, eles não podiam colocar suas imaginações naquilo que eles iam fazer as cópias. Tinham que ser originalmente como estava nos autógrafos, para poder fazer a cópia para os manuscritos que nós o conhecemos. Esses copistas não podiam derramar sua palavra, de memória. Antes de registrarem um vocábulo, tinham de pronunciá-lo bem alto, ou seja, falar alto. E ao escrever o nome do Senhor, tinham que limpar a pena com muita reverência. E cada letra e cada palavra era contada cuidadosamente. Veja o trabalho que esses homens tinham e a reverência que esses homens tinham em relação aos autógrafos para passar para os manuscritos atuais, a reverência que eles tinham em relação a fazer essas cópias. Até mesmo a Bíblia Sagrada, até a mesma caneta, né, que escreveu o nome do Senhor, tinha que ser limpada cuidadosamente. Isso fala de quê? De purificação. Por isso da santidade da Bíblia e da autoridade da Bíblia Sagrada, né? E caso encontrasse um erro, um único erro, inutilizava imediatamente aquela folha ou até mesmo todo o rolo. Então veja, a própria tradição de fazer as cópias desses autógrafos já nos inspira, nos dá essa graça de nós crermos nessa inerrância da Bíblia Sagrada. Porque havia todo um cuidado especial sobre sobre esse processo de cópia. E conta-se os historiadores que quando eles iam escrever o nome de Jeová, ou o nome de Deus, não importasse quem fosse a autoridade que chegasse no momento, enquanto eles não escreviam a palavra Deus ou Jeová, eles não atendiam aquela pessoa. Independente se fosse o rabino, vamos dizer, o presidente da república, eles não davam atenção. Enquanto a palavra Deus ou a palavra Jeová não fosse escrita. Veja que tamanha reverência para poder fazer a cópia da Bíblia Sagrada, dos autógrafos, para chegar aos nossos dias com tanta reverência, com tanta autoridade, com tanta relevância que a Bíblia tem para nós, os cristãos, e praticamente no mundo inteiro, até em outras religiões, a Bíblia também é reverenciada
Porque ela tem essa autoridade divina, ela tem esse poder de Deus nela contido, porque ela é o sopro de Deus para nossos dias, né? Nós temos ainda aqui um pouquinho mais sobre os manuscritos e o ostógrafo. Há mais de 200.000 variantes textuais nas cópias dos autógrafos. Nessa quantidade, observa-se desde a troca de uma letra por outra, a de um nome por um pronome ou vice-versa. Contudo, as incorreções encontradas nas cópias dos manuscritos e repassadas às diversas versões do texto bíblico, variantes textuais no caso, né? Quando analisamos à luz do contexto geral da Bíblia, em nada compromete o valor da mensagem sagrada, nem se constitui motivo para descrer na inerrância da Bíblia. Vejamos que essas questões de variantes textuais, nós podemos perceber isso bastante no Novo Testamento. Por exemplo, nós fomos pegar a palavra inferno. A palavra inferno é uma palavra que a gente considera tudo, sofrimento, sofrimento depois da morte, enfim, tudo como inferno. E na verdade, essa palavra inferno ela tem uma variante textual muito grande, quando a gente começa a estudar na Bíblia Sagrada mesmo, de acordo com o que é inferno, tártaro, lago de fogo e assim por diante. Mas para nós, na língua portuguesa, isso aqui tudo é inferno. Outra palavra também que tem várias variantes nos originais é a palavra amor. Nós vemos que a palavra amor ela é uma palavra meio genérica dentro do nosso língua portuguesa, mas nos originais a palavra amor ela tem vários significados: amor de pai para filho, amor de Deus, amor para casais, e amor entre amigos e assim por diante. Então vejamos que temos essas questões das variantes da Bíblia Sagrada nas questões de cópias, mas isso não muda, isso não altera nada a questão da inerrância da palavra de Deus, autoridade e infalibilidade da Bíblia Sagrada. São apenas textos substituídos, ou melhor, palavras substituídas por outra, porque talvez na tradução não se encontrava naquela época uma palavra para traduzir com exatidão o significado para a língua daquele país ou até mesmo daquela época. Então, mas isso não invalida a Bíblia Sagrada e nem é caracterizado como erro, simplesmente uma questão de coloquial dos dialetos ou vocábulo do país ou da língua pela qual estava sendo traduzida. O que é apócrifos? Diz-se de cópia de um escrito original transladado, ou seja, de uma língua para outra. Embora que tenha sido feito cópias dos apócrifos para as cópias originais, no entanto, as qualidades da inspiração foi preservada nessas cópias originais. Como nós poderíamos explicar isso de uma forma um pouco mais clara? Por exemplo, eu posso pegar a Bíblia Sagrada e transcrever ela manual, digitalizada. Sei lá, eu tenho aqui na minha estante são duas Bíblias, 3 volumes que eu quero até mostrar para os senhores terem uma ideia. Vou pegar um dos volumes que eu tenho. Esse aqui é um volume, de 3 volumes que nós temos, esse aqui é um volume que é a Bíblia em PDF. Eu tenho 3 volumes desses, que são caprichosamente, eu fiz por um capricho para ter na minha biblioteca, 3 volumes da Bíblia Sagrada em PDF, que eu baixei a Bíblia em PDF e imprimi todos os livros. Então formaram 3 volumes que, vamos dizer aqui, que são cópias, né? Cópia da Bíblia Sagrada. No entanto, meus queridos e amados, esses escritos que eu tenho encadernados em formas de PDF, contém a mesma inspiração da minha Bíblia, que nós temos várias, e que é esta Bíblia aqui. Não altera nada, simplesmente o que alterou ali foi o papel e o volume que conteve o livro em si, certo? Então isso não altera. A questão da cópia o translado de uma língua para outra, isso não altera a infalibilidade da Bíblia, a inerrância e a autoridade da mesma. Quanto às cópias, vamos estudar um pouquinho quanto às cópias.
Platão escreve ali aqui entre o ano 427 e 347 a.C., as cópias mais antigas que nós temos do seu trabalho gira em torno de 900 anos depois de Cristo, uma diferença aí de 1.200 anos. Só possui 7 manuscritos de sua autoria. 7. Homero escreveu a sua Ilíada, ou seja, a qualquer narrativa que relata ou que envolve combates e feitos históricos, né, significa a palavra Ilíada, em 900 a.C. Temos a cópia mais antiga, que é 400 anos antes de Cristo, ou seja, 500 anos depois do original. Ao todo, em mão, nós temos 643 manuscritos dessas Ilíadas. Nós temos aqui do Frederico Nietzsche, que viveu em 1844 a 1900, que se tornou um dos mais influentes de todos os pensadores modernos, junto com European Commission, foram digitalizados todos os textos originais do filósofo. Um baú com 160 quilos do texto do autor foi cuidadosamente encontrado e os textos foram copiados como originais. Agora, o que não se explica, ou que se não informa sobre esses 160 quilos, é o seguinte: o que poucos sabem é que muitos dos textos que lemos foram traduzidos com erros de interpretação e muitas vezes distorcidos para acomodar a ideia nazista da época. O que não acontece com a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não foi escrita em momento algum se adaptando, se acomodando à ideia distorcida para algum país ou alguma cultura, alguns partidos, vamos dizer assim, no caso dos nazistas. A Bíblia permanece de línguas para línguas, sem alterar os seus originais, sem alterar a sua escrita, sem alterar a sua inspiração. Só a Bíblia contém esse privilégio, só a Bíblia tem essa informação clara para nós. Ainda vamos ver agora quanto ao Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito no ano 40, o ano 100 depois de Cristo. E o manuscrito mais antigo que nós temos é de 125 depois de Cristo. Uma diferença de 25 a 50 anos do original, que é muito próximo. Ao todo, nós possuímos entre 24 a 25 mil manuscritos do Novo Testamento. Alguns informantes dizem que são 24 mil, outros dizem que são 25 mil. Então eu coloquei entre 24 a 25 para ficar um pouco mais próximo de um autor do outro. O manuscrito é uma da distância do original que é incomparável a uma quantidade absurdamente maior de documentos que as outras literaturas antigas. Quer dizer, não tem nem como comparar isso. Nós temos agora, foram encontrados 5.300 manuscritos grego no Novo Testamento, da língua predominante da época de Cristo. 5.300. Nós temos aqui mais 10 mil manuscritos escritos em latim. 9.300 porções do Novo Testamento e outras línguas, no caso, em outros textos. Essa fonte você pode encontrar por que confiar na Bíblia Sagrada. Vejam que só essas fontes são sentidos de autoridade da Bíblia Sagrada. Uma tem 7, outro tem 160 quilos, outro tem 400 e pouco, e só o Novo Testamento nós temos em torno de 24 a 25 mil manuscritos do manuscrito antigo e do Novo Testamento para nossa crendice e para nossa fé. Então só essa quantidade aí é suficiente para provar a inerrância, autoridade e infalibilidade da Bíblia Sagrada. Nós temos manuscritos pseudo-epígrafos. Apócrifo se diz de obras religiosas destituídas de autoridade canônica, né? Nós temos alguns livros que na Bíblia católica, que não é a Bíblia cristã, a nossa Bíblia evangélica, são 7 livros a mais e alguns apêndices, que é tido como livros apócrifos, que são destituídos de autoridade canônica, ou seja, eles não, quando a Bíblia foi fechada o cânon sagrado, esses livros não entraram para a Bíblia, foram acrescentados um pouco mais tarde alguns concílios que foram então inseridos
esses livros na Bíblia Sagrada. Para nós é tido como livros não canônicos, chamado de livros apócrifos. Não são livros ruins, eles têm alguns erros, sim, mas tem histórias, algumas coisas que a gente pode aproveitar dele. Nós temos aí o pseudos epígrafos, de ser livros ou escrito cujos nomes atribuídos, obra ou autor são falsos. Bom, nós temos alguns evangelhos de Tomé, por exemplo, Apocalipse de Pedro, e assim por diante, que também não estão na Bíblia Sagrada e que o seu autor, eles têm uma certa dificuldade de ser aceita, porque não se sabe realmente se foi eles ou não que escreveram. O único livro da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, que é tido por alguns intérpretes e alguns que procuram motivo para desacreditar na Bíblia, é o livro aos Hebreus. O livro aos Hebreus, nós não temos o seu autor. Ninguém afirma quem é o livro aos Hebreus. Mas tudo indica que possivelmente seja um sacerdote ou alguém que tenha muita ligação com o altar e os sacrifícios do Antigo Testamento. Por isso, pode ter sido até o apóstolo Paulo, Apolo, Lucas e assim por diante. Mas nós não temos um autor denominado dos livros aos Hebreus. No entanto, nenhuma Bíblia cita o nome desse autor. Por quê? Para não abrir esse leque de desconfiabilidade da autoridade da Bíblia Sagrada por causa do livro aos Hebreus. O livro de Jó, por exemplo, é o livro mais antigo da Bíblia. No entanto, nós temos como autor dele o próprio Moisés. Pelos fatos ali narrados e pelos conhecimentos, atribui-se então a Moisés o autor do livro de Jó. A Bíblia é a verdade plena. Porque verdade, nós temos aí a palavra do hebraico, né? Emet, confiável e correto. Nós temos a do grego, eleteia, né? Que é real e fidedigno. Verdade, nas escrituras, corresponde à realidade exata dos fatos em concordância com o pensamento de Deus. Isto é verdade, né? O resumo da verdade plena. Nós temos Deus é a verdade, temos os textos bíblicos, vou ler só o texto, né? É impossível que Deus minta, Deus não pode mentir, a palavra de Deus é a verdade, ela possui autoridade, o que a Bíblia diz é o que Deus diz. Então nós temos aí um resumo do que é a verdade plena da Bíblia Sagrada. Verdades espirituais e verdades moral. A Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, ou seja, a moral de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação. Ele cresceu em tempos espiritual. Nós temos o texto bíblico, no caso da nossa declaração de fé. Tudo que Deus requer do homem e tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia Sagrada. Esse aqui é o pensamento do saudoso pastor Antônio Gilberto. Muitos conhecem os seus escritos, esse talento que as Assembleias de Deus perdeu. Nós temos aqui então, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Ou seja, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte da autoridade é permanente. Então os nossos valores só são permanentes porque a Bíblia como fonte desses valores também é permanente. Ainda que muitos querem mudar esses valores, torcem a Bíblia Sagrada ao seu bel prazer, à sua cultura, à sua filosofia, para poder mudar esses valores. Mas a Bíblia permanece inalterada, séculos após séculos. A ética oral, padrões bíblicos para o nosso viver diário, a Bíblia é inerrante verdade, tanto espiritual quanto moral. Ou seja, toda nossa regra moral de vivência está contido na Bíblia Sagrada. Por isso que ela é a nossa regra de fé e prática. Toda a nossa vida de fé e prática é baseada
nas Escrituras Sagradas. E isso, homem nenhum pode negar esta verdade. Negar esta verdade é contradizer o Criador de todas as coisas. Nós temos também ainda, continuando aqui, a verdade histórica e científica. A Bíblia é infalível em toda a matéria que aborda. Temos aqui os textos bíblicos. Ela é isenta de toda falsidade, fraude ou engano. Na Bíblia não tem fraude e não tem engano. Isto, quando você vai estudar a Bíblia Sagrada cuidadosamente, todo estudante da Bíblia precisa conhecer isto, saber que a Bíblia ela não tem fraude nem engano. Se existe fraude e engano, é por parte do homem, nas suas interpretações, nas suas formas de querer entender ao seu bel prazer, e eles colocam, por exemplo, as suas ideias complementares em livros escritos por si, e apresentam nesses livros as suas ideias, os seus dogmas, seus costumes, sua forma de viver, né, o seu cotidiano, para se moldar, mas nada a ver com a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela é inerrante, permanece como os autógrafos, depois os escritos pelos copistas e chegam até nós sem fraude e engano. A Escritura não se equivoca quanto descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência. Quando nós começamos a estudar os fatos da criação, a origem da Terra, os elementos da Terra, e até chegarmos aos nossos dias atuais, a ciência vem confirmando tudo isso. Então há um motivo muito grande para a gente crer na inerrância e na autoridade da Bíblia Sagrada e na sua forma que nunca vai falhar. Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdade em qualquer natureza. Nós vemos lá, já falamos, que eles cuidadosamente, para fazer as traduções, liam, falavam em voz alta, lavavam suas canetas, suas penas, purificava ela para escrever o nome de Deus. Se chegasse alguém importante que fosse, na hora que fosse escrever o nome Jeová, a palavra de Deus, no caso do Antigo Testamento, eles não atendiam enquanto não terminavam de escrever essa palavra. E até porque talvez demorava, porque são palavras eram quase que desenhadas, né? Nós temos aqui, o John Wells disse o seguinte, escreveu que se houver um erro, não pode haver 1000. E se existir uma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Ou seja, se encontrar isso, se provar isso, encontrar e provar que isso é um erro, então a Bíblia não é a palavra de Deus. Não passa de um mero livro escrito por mãos humanas, apenas de autoridade humana. Meus amados e queridos internautas, nós chegamos então ao final de mais essa videoaula e queremos deixar as nossas considerações finais para terminar essa nossa aula e darmos continuidade numa próxima que também será uma maravilha. A Bíblia é o único livro mais discutido quanto aos seus argumentos, sua inspiração, sua inerrância e a sua autoridade. É o livro mais discutido, porque tudo que é puro vai gerar polêmica. Coisas erradas não se gera polêmica. Mas a Bíblia Sagrada, ela é o livro mais discutido. Você vai encontrar ela, como já disse, em qualquer lugar, em qualquer tipo de religião, em repartições públicas e assim por diante. Ainda que tenta negar toda a veracidade dela, ela continua sendo a verdade. Porque a verdade nunca muda. A mentira pode mudar, mas a verdade não muda. A verdade ela é permanente, porque não pode ser eterna. Tentaram acabar com a Bíblia, incinerando, ou seja, queimando 1 milhão de exemplares, mas ela continua a existir através dos séculos. Se nós formos observar as intempéries do tempo, os movimentos que foram levantados contra a Bíblia Sagrada, movimento contra os cristãos, onde centenas e milhares de Bíblias foram incineradas, queimadas, destruídas, a Bíblia continua aí. Isso só um milagre, só por causa da sua autoridade e da sua infabilidade que a Bíblia contém, é que ela se encontra no nosso meio. Quantos livros que foram escritos no passado que você não encontra mais nas bibliotecas?
Às vezes você precisa de um livro antigo e você vai virar as bibliotecas, vai virar os chamados sebos, e você não encontra mais esses livros. Esses livros já saíram de circulação, porque não era um livro de autoridade e infalibilidade. Era um livro que perderam seus valores ao decorrer do tempo. Por exemplo, nós temos alguns livros de psicologia que os pensadores pensavam há 20, 30, 40 anos atrás, já não é mais o pensamento moderno que nós temos hoje. Esses livros perderam a sua autoridade, perderam a sua credibilidade, passando a ser substituído por outros argumentos ou por outras ciências mais modernas que derrubaram o pensamento daquele autor antigo. E a Bíblia Sagrada, ela não contém esse tipo de informação, ou seja, a Bíblia ninguém conseguiu derrotar suas verdades até aqui. Somente um livro sem erro pode resistir toda a mentira dita sobre ele. Somente um livro sem erro pode resistir toda mentira dita sobre ele. É por isso que a Bíblia permanece até hoje. Esse livro se chama a Bíblia Sagrada. Meus amados e meus queridos amigos, meus internautas, você que tem me acompanhado através das redes sociais, através do nosso canal YouTube, o nosso muito obrigado. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Espero que essa aula tenha sido aproveitosa, embora que resumida de uma forma muito corrida, e a gente tenha atropelado algum pouquinho, mas Deus seja contigo, Deus te abençoe, continue estudando a palavra do Senhor, vai nos acompanhando. Temos muito mais ainda a aprender durante esse trimestre sobre a nossa gloriosa escola dominical. Até breve, se Deus assim nos permitir.